Fala galera, me chamo Rodrigo Leite, sou personal trainer aqui em Fortaleza. Estamos aqui com a Thaís Torquato, nutricionista. E esse é o Papo Fit, o seu podcast para você escutar enquanto estiver ali nos seus 30 minutinhos de esteira. Maravilhas. Rodrigo, me diga qual é o tema, sobre o que nós vamos falar hoje? Saúde mental, exercício físico e alimentação saudável. Rapaz, Maravilha. é o combo master, né? É o combo do sucesso. É o combo do sucesso, é verdade. Falar sobre saúde mental tá muito em alta. Isso porque a gente percebe no nosso dia a dia cada vez mais pessoas ao nosso redor dizendo algum problema de ansiedade, relatando algum estresse crônico, né? E eu acho que é um tema que a gente acertou em cheio. Maravilha. E eu vou começar, Rodriguinho, lendo explicando para vocês uma notícia que eu vi no site da Fiocruz, que antes e depois da pandemia, eles compararam a retirada de medicamentos na central de lá, na central farmacêutica. E aí teve um aumento de 75% do uso de clonazepam, que é para ansiedade. Gente, 75%. Meu Deus. E o carbonato de lítio, que é para transtorno de bipolaridade, teve um aumento de 35%. Ao longo de toda a matéria, eles vão citando outros tipos de medicações que são usadas, assim, voltado para a saúde mental, que também teve esse aumento. Eu acho que a pandemia, ela realmente foi um grande divisor de águas para a gente aprender a se ouvir e compreender nossas emoções, né? Total. A pandemia também teve um boom, assim, de ansiedade, né? Pela aquela questão de passar muito tempo em casa. Muita gente ficou desempregada, teve a questão do medo, né? Muita gente ficou sem fazer exercício. Que vai ser agora. Parou a atividade física, que eu falo atividade física é o trabalho, é aquela rotina do dia a dia. Então, e parou o exercício físico, que é a academia, tudo parado, e muita gente entrou numa ansiedade que pode até levar para uma depressão, né? Com certeza. E a gente precisa falar desse eixo que funciona muito bem, que é o eixo corpo e mente. Afinal, o nosso cérebro, ele é quem comanda todas as reações do nosso corpo. Total. A gente pensa muito no coração, né? Engraçado isso. Ai, não, o meu coração é seu. Mas a mente é quem comanda tudo. O coração é seu. Coração. Rodriguinho, meu coração profissional é seu, porque nós somos um médico profissional. Yes. Certo, mas como é que funciona esse eixo corpo e mente? Cada vez mais a gente está conhecendo sobre o cérebro. Estudar sobre a neurociência, ela é um mundo e cada dia vem novos estudos, sabe? Mas uma coisa que é certeira é a importância do intestino para a saúde mental, tu sabia? Sabia? Sabia, mas você tá me contando de novo, eu lembrei. Mas tu sabe como é que funciona? Não. Tu já ouviu falar alguma coisa sobre? Algumas coisas. Assim, o que a gente sabe é que a serotonina, vamos dizer assim, a pré-serotonina, que é o neurotransmissor justamente da felicidade, do bem-estar, ele começa a ser produzido no intestino. Então, se a gente tem um intestino, um trato gastrointestinal não funcionante, ou com poucos nutrientes, ou sem fornecer os ingredientes para montar essa receita da serotonina, como é que ele vai produzir serotonina? Exatamente. Então, com a baixa serotonina, aí já começa, né? Uma ansiedade maior, podendo dar margem para a depressão. Eu acho que também é importante a gente falar do sistema imunológico, porque eu acho que eu já comentei aqui alguma vez, não tenho certeza, mas eu sempre falo para os meus pacientes, o nosso corpo ele é muito inteligente. Sim. Eu preciso de proteína para quê? Para músculo, para pele, para fazer enzimas, eu preciso da proteína para formar muitas coisas no nosso corpo. Beleza, eu consumo pouca proteína. A pouca proteína que eu consumo vai necessariamente ser para o meu músculo?
Não. Não. Vai ser pro que é mais prioritário. Sim. O que é mais prioritário? Os meus ossos. O que é mais prioritário? O meu cabelo, por exemplo, a queratina. Coisas básicas, né? O meu cabelo é mais importante que o meu músculo. Com certeza é o cabelo, né? Rodrigo. Não, né? Não. Então, assim, se eu tenho uma dieta pobre em nutrientes, que vão ser os meus componentes para minha saúde mental, para produzir hormônios, para produzir neurotransmissores, eu não vou ter a base, Sim. né? Mas eu queria saber, assim, como é que o estresse crônico, vamos pensar numa escala que vai progredindo, né? Eu tenho um estresse, a partir de um certo período esse estresse se torna uma ansiedade, e essa ansiedade pode desencadear um burnout, né? Pode desencadear uma depressão. De que forma que o exercício físico me ajuda a combater essa ansiedade? Sim. Assim, o exercício físico, ele é primordial para ansiedade, para qualquer tipo de depressão, alguma coisa mental, né? Então, o exercício físico, ele é a base de tudo. E quando você coloca um exercício físico, ou até mesmo uma atividade, se você é totalmente sedentário, se você acrescenta aí um passeio com o cachorro na pracinha, todos os dias ali, tem uma rotina, isso ali já vai lhe dar um novo ânimo de vida. Porque é liberado alguns neurotransmissores, como serotonina e dopamina, liberados durante a atividade física e exercício físico, né? E eu te faço uma pergunta. Quais são os benefícios que eu consigo através da alimentação com o exercício físico, né? Como a gente Eu consegui alinhar o meu exercício físico, minha atividade ou exercício físico, com a alimentação. Para quem não tá tendo uma rotina, você procura psicólogo, procura psiquiatra, procura sua fé, mas muitas das causas é o sedentarismo que está te causando isso. É verdade. A má alimentação, o fast food, né, o excesso de açúcar. Uhum. Exatamente. Né, você sabe melhor do que eu. Então, o exercício físico e a saúde mental, hoje em dia, praticamente, tem que ser como um casado. Caminham lado a lado. Tem que ser aqui, ó. Porque isso ali vai manter os seus níveis de hormônios, neurotransmissores, seu nível de funcionalidade cerebral e emocional melhor, né? Até pela circulação, porque quando a gente se movimenta, eu lembro da minha mãe dizendo, meus pais são do interior, né? Sim. O sangue circula, Thaís. Ela fala assim, o sangue circula. Então, para quem não compreende tanto de fisiologia humana, ela fala uma coisa muito certa, o sangue circula. O que é o sangue? O sangue é o que leva os nossos nutrientes para todo o corpo. E ela falou uma coisa assim, sei lá, a leigo, mas que faz total sentido. Sim, é básico. O sangue circula, levando os nutrientes para minha cabeça, total. Oxigenando o meu cérebro, trazendo vida nova mesmo. Quantas vezes aconteceu de você... comigo acontece muito. Às vezes eu tô com algum problema e eu não sei como resolver. E aí eu, sei lá, na esteira, ou então aqui no supino... Você lembra, né? Caramba, eu podia ter... Posso resolver isso. E então, a gente tem muito essa associação, né, do movimento do corpo com o movimento da mente. Ele é um remédio natural. É um remédio natural. É um antidepressivo natural. Antidepressivo natural. Exatamente. Você quer ficar bem, melhorar sua depressão, a sua ansiedade, seu nervosismo, seu excesso de comida, de açúcar, de tudo, procure se alimentar bem e fazer exercício físico e você vai conseguir dormir bem e no outro dia vai acordar melhor ainda. É verdade. E por muito tempo, e eu acredito também que para muitas pessoas o exercício físico ele pode ser até uma válvula de escape.
Exato. Tem Tem gente que se vicia, né? Tem várias camisas pra vender. Eu vi, inclusive, uma pessoa saindo da academia, assim, problemas, escrito assim, problemas não tenho, pois é impossível lembrar dos problemas enquanto agacho com 100 quilos. Não tem como. Então, assim, quando você tá levantando peso, realmente, você só consegue pensar em respirar. O único problema ali é levantar aquele peso. Exatamente. Eu achei interessante que você falou sobre os alimentos ultraprocessados e o açúcar. Sim. E aí eu vou voltar um pouquinho para o que eu estava falando antes. O nosso intestino, ele ajuda na produção da serotonina. E é ele quem vai receber os nutrientes para espalhar esses nutrientes para o corpo para a gente fazer todas as nossas atividades, certo? Total. Então, quando a gente pensa numa dieta rica em açúcares, em corantes, em alimentos industrializados, eu tô pensando no intestino, que ele tem uma microbiota, ou seja, as bactérias dele são bactérias que não são boas, são bactérias patogênicas. Entendi. Quando eu penso numa dieta equilibrada e saudável, com um bom consumo de água, eu tô pensando no intestino que consegue melhor absorver os nutrientes. Então, o açúcar, os corantes, os aromatizantes, esses componentes químicos, eles ativam no nosso cérebro uma resposta imediata do prazer. Sim. Então, ele até pode liberar dopamina, mas é uma liberação dopaminérgica. Eita, quase não sai. É uma liberação que é muito rápida, é um pico que ele se eleva e cai ligeiramente. Sim. Diferente da liberação de dopamina gerada pelo exercício físico, por uma boa noite de sono, que tem um efeito mais duradouro, ela tem uma curva que demora mais a sair. Então, até nisso a nossa alimentação vai impactar. Como eu falei, né? É como se fosse uma escadinha. Então, a base da nossa saúde é a alimentação e o exercício físico. Taizinha, e quais são aqueles alimentos que ajudariam a gente a melhorar o nosso humor e reduzir o estresse? Pronto. Os alimentos são os tais dos ingredientes que eu falei anteriormente, que são a base para fazer os neurotransmissores e os hormônios, né? Então, a gente tem o triptofano, que o triptofano é um aminoácido. Perfeito. Que ele é a base para formar tanto a serotonina, hormônio da felicidade, ou neurotransmissor da felicidade, quanto a melatonina, o hormônio do sono. Então, kiwi, banana, algumas farinhas. Maravilha. Farinhas ainda bem integrais. que é coisas gostosas. Exatamente. Eu faço para todo mundo, viu? Algumas farinhas integrais têm uma excelente quantidade de triptofano. E banana é super acessível o valor. Super acessível. A banana, por muito tempo, foi o meu remédio. De verdade. Outra coisa. E, além de mais, ela é boa para outras coisas, né? Exatamente. Prevenção de câimbras, né? É muito rica em potássio. Outro nutriente muito importante para a saúde mental. Vitaminas do complexo B. O complexo B é um conjunto de várias vitaminas, aí são inúmeras. O ômega 3 é bom? Ômega 3? Ômega 3 é bom. Vou falar sobre o complexo B. Tá. O complexo B, diferentes vitaminas do complexo B são a base para a função dos nossos neurônios. São a base para formar enzimas e hormônios. E com relação ao ômega 3, o ômega 3 ele está muito associado à saúde mental. Cada vez mais a gente tem mais estudos falando sobre o ômega 3, porque o ômega 3 ele é um anti-inflamatório natural. Sim. Contrário do ômega 3, nós temos o ômega 6. O ômega 6, ele é o que tem em maior quantidade na nossa dieta. Sim. Margarina, gorduras, óleos, tudo é ômega 6. E o ômega 3 a gente já é com maior dificuldade. Só de imaginar já dá uma tontura. O que acontece no nosso corpo? O ômega 3 se junta ao ômega 6 para formar o ômega 9. O ômega 9 ele é produzido pelo nosso corpo. Maravilha. E o ômega 9 auxilia
muito na nossa saúde Entendi. neural. Entendi. Então é como se o ômega 3 fosse uma proteção do cérebro. Exatamente. Nossa, perfeito. Você falou muito bem. Tirou as palavras da minha boca. Obrigada. Tradução simultânea de pensamentos aqui. Entendi. Mas aí eu te devolvo a pergunta. Yes. Quais são os exercícios que tu diria que ajuda a diminuir a ansiedade e o estresse? Tem algum exercício ou é qualquer exercício Não, que vai não me existe ajudar? nenhum exercício específico. Existe aquele que melhor você se adequa e gosta. Você tem que gostar, tem que ser um momento ali de prazer. Liberar serotonina e que lhe dê prazer e que faça com leveza. Não adianta, o que é que mais emagrece? Aí a pessoa, vai pro CrossFit, aí a pessoa chega lá, não gosta. Não sei o que, para aí vai um mês, não gosta, 2, 3, não gostei ainda. Rapaz, mas só você tá vindo por quê então? Não, porque me falaram que isso aqui ia curar minha depressão, mas eu não gosto não, minha ansiedade e tal. Tem Rapaz, um efeito oposto. isso aí vai lhe dar um bloqueio do cross. Do exercício. Do exercício em si. Procure uma dança inicialmente, procure natação, vá fazer ciclismo, vai naquela... Tem vários... Hoje a academia tem bike, Pra mim foi a yoga. yoga, balé, jiu-jitsu, boxe, natação. Tem É muita uma gente que variedade. tem o bloqueio da musculação, né? Tipo, eu acho muito chato, fica lá levantando peso. Hoje, Thaís, eu aprendi a gostar da musculação. Pra mim é Sim. o meu momento comigo Sim. mesma. Eu não quero ninguém, de preferência, ninguém falando comigo. Sou eu e meu fone. E o meu treino passado pelo meu grande personal trainer, Rodrigo Leite. Yes, siga nas redes sociais. E assim, mas e aí, pra pessoa que não aguenta a musculação? Porque eu acho que realmente a musculação, ela demora um pouquinho pra você se apaixonar, né? Sim, é porque é uma coisa mais rotineira Uhum. e depende muito mais de você do que algum professor ali com você. Porque geralmente as pessoas treinam sozinhas, né? Uhum. Tem pessoas que conseguem pagar um personal trainer e tá ali presencial diariamente. Mas a maioria da população treina só. Uhum. O que acontece? Disciplina. É uma coisa que não vem do dia para a noite. É coisa que você vai construir a sua disciplina. E até construir pode ser que a pessoa fracasse antes. Então muita gente morre na praia. Aí o que acontece? Se ela se encaixar inicialmente em algum grupo de atividade de exercício físico, ela consegue alcançar caminhos maiores. Aí dentro disso, isso é uma pessoa que a gente está falando de saúde mental, tá, gente? Aí ela consegue se encaixar na musculação. Uhum. Porque ela já pegou o ritmo, ela já liberou, mudou a mentalidade dela. É também muito uma questão de motivação, né? Às vezes, você, num processo de adoecimento de ansiedade, Sim. você não tem a motivação intrínseca que vem de dentro de si. E aí, quando é com o outro, caramba, meu amigo vai, meu colega vai, minha mãe vai comigo. Nem que você não queira, você vai porque a pessoa vai. E a motivação é aquela coisa, nem todo dia você vai ter. Mas, quando você tá trabalhando em grupo, por isso que eu sugiro, quem está iniciando, se você não consegue ter um professor personal inicialmente, procure se matricular numa academia e procure grupos para você se encaixar. Uhum. Porque ali as pessoas vão lhe ajudar. Seja na natação, tem um grupo lá, a aula, seja no balé, que tem a aula também de balé, e você vai fazer um network, você vai ver a superação daquela pessoa. Mulher, eu comecei assim e tal, mas hoje eu faço a musculação, faço balé, e eu já emagreci tanto, já ganhei tanto de músculo, hoje eu tenho um sono melhor, eu consigo me alimentar bem, né? O meu casamento melhorou, eu consigo viajar, subir escada, eu tenho uma atividade melhor com meus filhos. Então, é muito além de uma academia. Entendeu? A gente começou falando sobre pandemia. E aí Sim. eu vou compartilhar comigo como eu me apaixonei pela musculação. Eu comecei a efetivamente treinar, e quando eu penso assim, eu sempre treinei, eu sempre fiz atividade física, eu sempre fui metida com algum esporte, alguma coisa. Sempre gostou, né? Mas é aquela coisa, ia 3 meses, sim, passava 6 sem ir, aquela coisa inconstante. E na pandemia, à beira
à beira realmente de enlouquecer dentro de casa, eu pensei, preciso fazer atividade física. Sim. E aí eu comecei a fazer atividade física dentro de casa. E desde a pandemia até hoje, eu não passo mais do que uma semana sem me exercitar. E quando eu passo uma semana sem me exercitar é porque eu tô doente. E a igreja diz amém. E assim, eu comecei fazendo exercício em casa, literalmente pegando saco de arroz. Sim. Que nem teve um episódio desse que a gente falou sobre sedentarismo e você falou de pegar o saco de arroz. Eu comecei Total. com o saco de arroz, fazendo exercício dentro de casa. Quando começou a flexibilizar ali para poder sair, eu me matriculei na academia. Maravilha. E aí eu comecei a ir pra academia. E aí eu ressignifiquei esse momento do exercício físico. Eu acho que é por isso que hoje eu gosto da musculação. Porque Você eu comecei valoriza, né? sozinha. Você valoriza. E eu percebi como aquilo mudou o meu sono, como aquilo mudou tudo pra mim, sabe? Foi bem interessante. Você vê que não foi só o ato de si de treinar, né? Mas melhora tudo. Quando você começa a ver um resultado assim na sua vida, na prática, você, meu Deus, eu não posso viver sem isso. Porque vai afetar o meu sono, vai afetar na minha autoestima, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar estressado, eu consigo responder pessoas que eu amo, eu fico estressado com besteira. E às vezes isso está ligado ao exercício físico. E você não sabe. Mas quando você passa por esse processo, você começa a entender, poxa, o exercício físico é muito além, velho, de uma academia de eu ir lá levantar um peso. Ele reflete em todas as áreas da minha vida. E às vezes acontece muito de você entrar na academia, se olhar no espelho e se achar... Tem dias, né? Um caco. Ai, tem dias que eu entro naquela academia revirando os olhos e com a cara que a pessoa nem me dá um bom dia, boa tarde, boa noite, que ela sabe que eu não vou responder. E eu saio transformada. Ouvindo o Papo Fit, aí ela melhora e vai treinar. Exatamente. Né? O assunto da saúde mental, ela tem pano pra manga, muito pano pra manga. Demais. E assim, pra mim, em especial, É uma coisa que vai ser muito discutida ainda. Pra mim, em especial, ela toca muito porque eu já sou... Sim. Você como minha amiga e eu acompanhei um pouco do processo assim que você me contou a sua história, eu queria saber se você pode compartilhar com a gente aí um pouco do que você passou, né? Não, brincadeira, eu posso sim, Pode, eu vou né? contar. Eu ia até já dar uma conversadinha sem entrar muito no assunto, mas já que você Mas fique à vontade. Não, tranquilo. Eu acho que a gente tem que lidar com as coisas que acontecem no passado, encarar e dar bola Porque vai pra frente. servir de exemplo, né? Um testemunho positivo, sim. Isso. Assim, tem histórico de depressão e ansiedade na minha família. Sim. Dos dois lados, inclusive. E eu fui uma criança ansiosa, eu fui uma adolescente ansiosa, mas naquela época não sabia, né? o que era ansiedade e depressão. Ainda mais para um adolescente que tem sintomas completamente diferentes. Sim. Não é tristeza, é agressividade. Não que eu taquei murro no povo da escola, não foi isso, mas eu era mais chegou a esse ponto, né? responsiva. O adolescente ele é mais responsivo. Enfim. E aí aconteceu um trauma na minha vida, que foi a morte e o falecimento da minha avó, que, nossa, minha avó era a minha base mesmo, minha e da minha família. E eu entrei num processo depressivo muito grave. E o que foi que me tirou? Primeiro, todos os dias pela manhã, eu olhava diretamente para uma janela com a luz do sol. Eu não olhava direto para o sol, porque não faz bem, né? Sim. Mas eu olhava para o sol. Eu comia uma banana todos os dias. Eu literalmente eu comia uma banana todos os dias. Não precisa ser a banana, porque é a fonte do triptofano, mas pra mim foi a banana, sabe? Eu comia uma banana todos os dias. Eu não sabia disso, a gente falou sobre a banana. Eu falei da banana porque foi a minha experiência pessoal, né? Eu comia uma banana todos os dias e eu comecei a fazer caminhadas. Sim. Com a depressão, eu tive um pouquinho de síndrome do pânico, então eu não saía de casa. Isso foi antes da pandemia, né? Foi alguns anos antes da pandemia. Mas tinha acabado de lançar, eu vou expor o meu lado nerd aqui. Tinha acabado de lançar o jogo Pokémon Go. Que o pessoal ia caçar Pokémon na rua. Sim, eu lembro.
Então, a minha caminhada Era atrás do caçando Pokémon. Pokémon. Maravilha. E eu caçava Pokémon num parque estadual que tem muito próximo da minha casa, né? O Parque do Cocó. E aí foi assim. Então, foi caminhadas que eventualmente viraram corridas, depois Sim. viraram academia, mesmo que de forma inconstante. Começou a pegar Pokémon mais rápido, então. Foi a banana. Claro Sim. que a banana, eu digo a banana, mas assim, eu tinha toda uma alimentação Sim. mais saudável, Deu. né? E pegar sol, por causa da vitamina D. Que eu até, inclusive, esqueci de comentar da vitamina D. Maravilha. E foi engraçado porque eu comecei um trabalho há pouco tempo, um outro trabalho, né, sem ser do consultório, e eu me descuidei dessas coisas que eu prometi a mim mesma que eu não ia descuidar. Que justamente, poxa, gente, eu passei a pandemia sem ter trauma. Eu sem ter né, acessos de ansiedade. E aí eu entrei num trabalho novo e comecei a me ver ansiosa de novo. Por quê? Porque eu esqueci do exercício Você físico, descuidou, né? da alimentação, de pegar um solzinho. Então, para você ver a importância da base que é exercício físico e alimentação. Porque o estresse, ele vira uma bola de neve, que vira ansiedade, que pode vir a ser uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, um burnout, depressão. E aí eu tive que voltar o meu eixo para esse momento de autorreflexão e de voltar a ter essa rotina de atividade física, alimentação, exatamente. Porque a saúde mental é todo um complemento até você chegar até lá, né? Porque você precisa cuidar de outras partes da sua vida para a sua saúde mental tá ok. E o que mais vale hoje em dia é a saúde mental. Isso. Não adianta você ter mil dinheiros, você ter carro, ter tudo, ter a melhor pessoa do mundo ao seu lado, mas se você não tiver a sua saúde mental em dia, porque você vai acabar afastando as pessoas que você ama. E vale ressaltar, Rodrigo, que a gente está falando aqui de uma pessoa que não tem uma patologia crônica como eu, Sim. né? Eu tenho acompanhamento com psiquiatra, eu tenho acompanhamento com psicólogo, eu tenho meu personal trainer e eu sou minha própria nutricionista, então é uma equipe multidisciplinar. Uhum. E se você que está nos assistindo está passando por algo que não é normal e sente que está precisando de ajuda, é claro que a alimentação e o exercício vão ser muito importantes para a prevenção e para o tratamento. Mas aí seria interessante também procurar um médico, né? Com certeza. E... Porque cada um tem sua função, né? Vai lhe ajudar de alguma forma. Exatamente. E tudo passa. Tudo passa. Até a uva. Até a uva passa. Só pra descontrair, pessoal. Rodriguinho, a gente podia passar horas aqui conversando, mas demais. Eu acho que o pessoal já tá querendo terminar aí a esteira, né? Os 30 minutinhos a bike esteira. Aí também já tá pesando as pernas, né? As pernas já tá começando a ficar dormente. Pessoal, vocês sabem que esses são os nossos primeiros episódios. Começamos esse projeto tão esperado, tão almejado por nós. Então, gostaríamos de saber a opinião de vocês, o que é que vocês estão achando, quais são os assuntos que vocês querem ouvir, se ficou alguma dúvida. Nos sigam nas redes sociais, né, Rodrigo? O que mais? Diga o seu Instagram. Meu Instagram é @ThaisTorquato_Nutri. E o teu? O meu é @personalrodrigoleite com 2 T's. Não esqueça. É que nem a Cláudia Leite, né? A gente internacional é assim. Meu nome ninguém sabe nem soletrar. Pois é isso, pessoal. Um cheiro. E um queijo. Um cheiro e um beijo pra você que tá assistindo. E esse foi mais um episódio do Papo Fit. Maravilha.